Olá, você já conhece ou já ouviu falar de terapia sistêmica de família e de casal? Pois é, ela tem por base interações e intervenções sistêmicas, onde se trabalha em conjunto diferentes elementos de uma família. E para a gente entender um pouco mais o que é a terapia sistêmica de família e de casal, está aqui nos estúdios do RDTV a Célia Regina Basile, ela que é psicóloga clínica. Célia, muito obrigada pela tua participação, também membro da ATF, né, da Associação de Terapeutas Familiares aqui de Mato Grosso. Para a gente começar, quando a gente fala em terapia sistêmica, uma nova abordagem da psicologia, né, onde se trabalha aí casais, família de um modo geral, e para a gente entender isso é importante destacar as diferentes famílias. O psicólogo, a pessoa que vai trabalhar, precisa entender quem são essas famílias. Mais uma vez, obrigada pela tua participação aqui no RDTV. Eu que agradeço. Bom, boa tarde a todos, né? Tá? Sim, a gente tem que conhecer várias coisas desse indivíduo que está na nossa frente. Muitas vezes não vem a família, vem o paciente no individual e aí nós verificamos que temos que juntar essa família, porque muitas vezes o problema não está no paciente que é identificado, nós chamamos de paciente identificado, mas sim no modo como essa família opera, tá? Então a gente tem que identificar para isso o tipo de família que ele está inserido, o local onde essa família se localiza, a cultura que essa família tem, ok? Para a gente estar agrupando todos e de uma forma a gente está tentando fazer aquele sistema funcionar de novo. Porque terapia de família e casal, a terapia sistêmica, aliás, ela é um sistema. E quando aquele sistema ele para de funcionar, tudo para. Então você tem que fazer com que aquele sistema volte a funcionar. E aí o que nós vamos estar trabalhando com eles, tá? Como reorganizando de novo para aquele sistema volte a funcionar. Então, voltando em tipos de família, nós temos a família aglutinada ou emaranhada, nós temos a família desconectada e a família totalmente disfuncional. Então, uma família emaranhada ou aglutinada é uma família que todos os membros seguem aquele líder que é o pai e mãe. Ok? Como que eu poderia dizer? Todos no mesmo quadrado. Uma família que é desconectada, cada um vive a sua vida. Um não interfere na vida do outro, o que é diferente na família que é emaranhada. Um se mete na vida do outro. E a família disfuncional, ali não funciona. É tudo misturado, tem muitas dificuldades na família. Você entende? Problemas de todas as ordens, culturais, de doenças, ok? Então, esses são os 3 tipos de família que nós temos, que nós averiguamos dentro do sistema familiar. Célia, acontece que uma mulher, né? Vamos falar de marido e mulher nesse caso. De uma família desses 3 tipos aí que você citou pra gente agora, de uma família emaranhada, né? Se encontra, namora uma pessoa da família disfuncional, correto? Esse é o nome, né? Sim. Eles vão ter problemas lá na frente? É grande a chances de terem um problema de questões de criação. De repente a pessoa quer mais atenção, mas na família a atenção não era algo tão importante, ou de repente ela quer que a pessoa de certa forma ajude de alguma maneira, mas aquilo não tinha tanto uma tradição na família dela, então isso pode dar algum certo problema aí com você não me escuta, você quer se meter demais na minha vida. Essas frases que a gente ouve hoje de casais, de namoro, porque ele não me dava atenção que eu queria, ele não levava o café na cama, essas coisas assim que a gente ouve no dia a dia, isso interfere, vem de criação e pode dar problema se o casal não se conhece nesse contexto? Sim,
Com certeza, porque veja, nós temos a família de origem e temos a família de origem do homem e da mulher, do casal, né? Tá? Eles formam uma família nuclear, uma outra família. Então, tudo que veio daqui, desta família de origem do homem e desta família de origem da mulher, vai combinar onde? Nesta relação aqui do casal. Ok? Então, que tipo de família esse homem teve? Ah, foi uma família emaranhada. Que tipo de família essa mulher teve? Uma família disfuncional. Que é aquela família que nada funciona. Ok? Porque uma família, vamos dizer assim, entre aspas, dita normal, o sistema funciona. De uma forma ou de outra funciona. Não tem os agravantes que estas outras famílias têm. Ok? Então, o que vai acontecer? O que a gente, em terapia de casal, a gente mostra a eles, tá? Que eles têm que trazer a mochilinha da família de origem deles, colocar em cima da mesa e formar a mochilinha deles. O que vem dessa família? Mitos, crenças, valores, entendeu? Tá, eu tomava café na mesa com meu pai, minha mãe, parará, parará. Ele não. Ele comia na padaria. E aí, como que nós vamos fazer isso? Ele ama comer na padaria. Eu amo comer na mesa com a minha família. Como fica isso? Então, vamos entrar num acordo, porque é tudo feito acordo. Tá, que acordo? Uma semana ou um dia nós comemos na padaria, na outra semana a gente come em casa. É um acordo. Eles vão estabelecer os novos como que se fala? As novas normas da família, que são as regras, né, da família. Toda família tem suas regras. Então, eles vão estabelecer essas regras, inclusive para os filhos, que eles vão ter nesse casamento. Ah, não. Hoje, por exemplo, sexta, sábado, domingo é dia de tomar café na Dona Eulália. Ok? De segunda a quinta, toma café em casa. Célia, como é que fica a questão da terapia de casal quando um dos membros, né, o marido ou a mulher, tem uma relação mais de apego, uma relação que mais de cordão umbilical ainda com a sua família de origem? Isso pode isso pode demorar para que a terapia de casal faça algum efeito nesse sentido? Esse sistema precisa mudar a partir dessa pessoa, a partir ou do homem ou da mulher que tem aí esse apego mais forte? Sim, tem que mudar. Porque, veja, a partir de que você casou, você está formando uma nova família. Então, esta família de origem aqui é outra família. A sua aqui nuclear é a sua família. Você está fazendo uma nova família. Então, você tem que pensar nesta família aqui e não nesta daqui. Então, qualquer interferência da família de origem no casal, dá briga. Então, qual é o nosso trabalho? Normalmente, o casal, quando vem, é quase 90%, tá? Eles vêm com uma queixa, mas quando você vai verificar, a queixa é a comunicação. Por quê? Por causa que eles não entendem essas famílias de origem. Que tipo de família de origem eles tiveram? Por exemplo, neste caso que você falou, a família é totalmente aglutinada. Então, esta família, esse pai e mãe aqui, vai interferir nesse casal aqui. Isso é muito comum. O que o casal tem que perceber é que se ele deixar realmente isso interferir na relação deles, o casamento acaba. Hoje, doutora, qual é o momento que o casal mais busca? É quando eles estão a gente não quer separar, mas a separação está quase 100%, de acordo conforme vai o nosso casamento. Como é que é essa busca hoje? Ou eles procuram recomendado, por exemplo, o casal de namorados que quer casar, que já vai casar, ter uma terapia sistêmica de família,
para já formar a família nos trilhos corretos, ou de repente o casal está quase separando, não quer separar, mas também essa comunicação que eles não sabem, né? Como você bem disse, que é uma comunicação. Como é que eles chegam hoje no seu consultório? Normalmente estão se separando. A grande maioria está se separando. Ou, por exemplo, hoje eu atendo um casal que se separou, mas não querem ficar separados. Então eles querem se unir novamente. Mas existiam vários fatores que faziam eles ficarem separados, ok? Então a gente está trabalhando para isso. Até eles verificarem, é para a gente ficar junto ou não é. Mas eles, entendendo esse caso, eles eram casados, separaram? Sim, e não tinham filhos. Voltaram a namorar? Voltaram e querem ficar juntos, ok? Mas a grande maioria já está rompendo quase tudo. Mas a gente pode, então, no quesito namorados aí, sim, o pessoal que vai casar... Mas é o ideal. É como você falou, esse é o ideal. Então você vai, prepara o seu casamento. Ou é que não tem, mas é uma coisa que eu gostaria de fazer. É dar um curso para casais nesse sentido. Por quê? Quando eles entendem quem é essa família de origem, o que eles trazem de mitos e crenças para vida deles, adulta, e jogam tudo isso dentro do novo, dessa família que eles estão construindo, tá? Eles começam a entender o porquê daquelas atitudes deles. E aí não se tem mais o errado e o certo, né? É errado tomar café na padaria, é errado tomar café em casa. Você entende o seu companheiro. Isso. E é isso que necessita, entende? Mas, a vida inteira eu deixei minha cueca jogada no chão. E aí? Você vai mudar isso como? Você tem um bom chão para você mudar aquilo. Porque foi de família. Eu lavo minhas calcinhas e penduro no box. No box. Homem odeia isso como uma mulher odeia ver cueca no chão, não é? Vocês têm que entrar num acordo. A gente tem que entrar num acordo com eles. Entendeu? Tá? Vamos fazer o possível. Porque é muito fácil o homem. Mas tudo bem, para o homem ele é muito razão. Tudo bem, daqui a pouco passa. Mas não passa. Aquilo vai virando uma bola de neve de mágoas. E a mágoa vai se transformando em raiva. A raiva se transforma em ódio. Um não pode ver o outro. E aí? Isso faz mal para os filhos. Com certeza, com certeza. Porque o filho aprende como? Imitando, observando, pela percepção, pela intuição. Um bebezinho já percebe. Se é comprovado já que o nenê na gestação, ele já sente tudo que a mãe sente, ele reconhece a voz do pai, ele conhece as batidas do coração da mãe. Porque se você deixar um bebê numa sala e colocar as batidas do coração da mãe num alto-falante, você vai ver a mudança desse bebê. Como que a criança não vai perceber? Eles são umas esponjinhas, eles enxugam tudo. E aí? Como que nasce essa criança? Como que vive essa criança? Porque aquele cérebro vai se defender de alguma forma daquela dor que ele está sentindo. Essa abordagem sistêmica, ela é nova, né? É um procedimento. Como é que a gente chama isso na psicologia? É tipo o MDR também, um procedimento novo? Uma abordagem, a gente chama abordagem. Como a TCC, que é a terapia comportamental cognitiva, a psicanálise, a humanista existencial, a comportamental, a centrada na pessoa. Tem várias, tá? Mas essas duas são novas, porque a terapia sistêmica de família e casal, ela veio para o Brasil em 1970. E o MDR em 1980. São novinhas ainda. São novinhas. Né? Quer dizer, tem a comprovação científica, mas ainda está se... Né? Fazendo novas descobertas. Novas descobertas, está provando mais ainda. Está mudando muito. De quando ela começou, a sistêmica, para agora mudou demais. E nós temos uma referência aqui no Brasil, que é Maurício Andolfi, né? Ele é espetacular.
Doutora, a gente tem hoje, se fala muito em famílias ditas tradicionais e não tradicionais, né? Vamos colocar assim, sem nenhum preconceito, né? Mas vamos pontuar dessa maneira. Também, isso serve para qualquer modelo de família, a terapia sistêmica? Sim. Qualquer Qualquer modelo, qualquer homossexual, heterossexual. Sim, não influencia em Para um nada, não. casal que quer fazer adoção de filhos também é importante. Sim, sim. Porque você vai entrar num outro viés essa adoção. Já é bem diferente esse viés. Tanto é que a constelação familiar tem outra opinião sobre adoção, que eu não entendo da constelação familiar, né? Mas ela tem outro viés, ela tem outro pensamento sobre adoção. Mas precisa, assim, a família tem que estar preparada para receber aquele membro. A gente sabe que a gestação, né, muitas vezes aí, principalmente quando o bebê já é muito esperado, muito amado, sempre, independente disso, sempre traz os seus problemas, né, hormonais, vamos dizer assim. Quando a mulher está gestante e o casal já não está muito bem, mesmo gestante, é recomendado uma terapia sistêmica ou é melhor o bebê nascer? Como é que a psicologia vê terapias de casais em gestantes? Até pelo que a senhora acabou de citar, o bebê já conhece as batidas do coração, já ouve, já reconhece a voz do pai. Isso é importante ou é melhor esperar? Esses momentos podem ser mais frágeis? Como é que a senhora vê isso? Não, é importante. É importante. Por exemplo, nós trabalhamos grávidas, ok? A grávida, muitas vezes, quando ela percebe que não está bem, ela vai ao consultório. Por exemplo, quando eu trabalho com MDR, uma grávida, eu peço licença ao bebê e peço para a mãe dizer ao bebê que ela está se tratando e que é só aquele momento, mas que ela está bem. Entende? Para que ele não sofra. Só que a gente faz isso a partir do 4º mês de gestação. Até o 3º mês nós não usamos. A terapia sistêmica é a mesma coisa. A gente pede licença àquele bebê, que a mamãe vai chorar um pouquinho, mas é porque é que ela quer melhorar, entendeu? E vai explicando para aquele bebê. Entende? Sim, normal. Você pode fazer. Porque, veja, a criança, quando nasce, você tem que dizer o que você vai fazer com ela. Porque ela tem movimentos involuntários, né? Então, se você bater o pé muito forte, ela vai fazer assim. Ok? Isso é um susto. Ela assusta. Porque ela não está acostumada com os barulhos. Né? Ela acabou de nascer, ela nunca respirou. Né? Ela não sabe que tem fora. Ela estava no quentinho, ela tinha comida, ela fazia cocô, tudo ali. Né? Ela tinha todo aquele conforto. Ela tinha uma mãe que passava coisas boas para ela, um pai que sempre canta. Às vezes os pais cantam, os pais falam. De repente ela está num mundo onde é frio, é calor, ela tem que respirar, ela tem que mamar, ela tem que aprender a mamar. Você entende? Então, com a criança, desde que ela nasce, você tem como falar para ela o que você vai fazer com ela. Para que ela não sofra traumas. Então você pode falar normalmente dentro do útero. Então é possível, okay? Né? É possível, sim. Porque, inclusive, a mãe tem que estar equilibrada para aquela gestação. Doutora, a gente está no mês de outubro, um mês aí que se comemora, né, uma data reflexiva, Dia Internacional da Saúde Mental. E eu queria aproveitar esse momento com a senhora, não só em questão de terapia sistêmica casal, né, de casal ou de família, mas nós também, né, a gente ouve muito que é um comprometimento conosco mesmo, é uma prova de amor próprio, você cuidar da saúde mental. Mas o que é a saúde mental? Porque a gente sabe que nós viemos de traumas, de egos, de crença, independente do tipo de família, né? Cada um carrega da sua maneira, da sua forma, essas coisas, né? Que às vezes não são tão boas, são negativas de certa forma. O que é saúde mental nesse contexto e como manter, sim, a saúde mental boa, de qualidade, saudável, para que a família cresça saudável, para que nós cresçamos tanto no sentido pessoal, profissional, porque
A gente sabe que quando a cabeça está bem, tudo flui, né? Inclusive a questão profissional também. Uhum. Veja, se você tem um sistema nervoso equilibrado, você tem saúde mental e muito comum hoje falar em inteligência emocional, ok? Você tem que estar com o seu sistema nervoso equilibrado, ok? Porque é ele que comanda o negativo e o positivo, ok? É o simpático e parasimpático, é o seu freio e seu acelerador, ok? Então, se você acelera muito o seu carro, você perde o controle dele. Mas a hora que você freia, você pode equilibrar aquela velocidade. Então, é um comparativo. Então, nós temos os hemisférios cerebrais, ok? O direito e o esquerdo. Eles têm que trabalhar em conjunto, ok? Mas, doutora, como que faz isso? Tá. É importante você ter, fazer exercício físico, saber respirar, você trabalhar, você olhar de forma diferente para as pessoas, não julgar, não avaliar, não interpretar as pessoas. Aí você entra pela comunicação pacífica, ok? Então, assim, é um conjunto de coisas que vai fazer com que você tenha esse equilíbrio. Se você tem traumas, aquele trauma vai estar colado em você e você vai ficar disfuncional. Isso com certeza, tá? Você tem que trabalhar esses traumas. E o trauma paralisa. Por exemplo, você é assaltada, ok? E aquele assaltante tinha na mão uma estrela tatuada, ok? Passou o assalto, vida normal. Mas, toda vez que você vê uma estrela tatuada, você tem os sintomas, ok? Daquele dia do assalto. Você teve taquicardia, sudorese, dor de cabeça, você ficou totalmente trêmula, ok? Então, toda vez que você vê aquela estrela, você vai ter esses sintomas. A gente chama que é disparador, ver a estrela. Enquanto você não trabalhar esse trauma, você vai continuar disfuncional. Porque isso vai passando os anos, você vai ficando cada vez mais disfuncional. Porque aquilo vai te atrapalhando a você fazer determinadas coisas. Não, naquele bairro eu não vou. E não vai mais. Não, eu só vou sair daqui para ir na padaria. Então você vai ficando cada vez mais restrita, porque você tem medo de andar na rua, por causa daquele assalto. Entende? É muito vulgar isso, é um exemplo vulgar que eu estou te dando. Mas assim, você tem traumas de abuso sexual, de abuso psicológico, de abuso físico, violência doméstica. Então tem uma série de traumas que nós temos, ok? Bullying, entende? A pandemia pode ter ocasionado muitos traumas, porque ela ocasionou um índice muito grande de ansiedade e depressão. Você só recebe no consultório gente com ansiedade. E alta. E a ansiedade não tratada vira uma depressão. A ansiedade desencadeia vários transtornos. Pode desencadear uma TAG, a ansiedade não tratada. Uma TAG, um pânico, um toque. Entendeu? E aí? Daí você vai partir para uma depressão quando a pessoa não se cuida. Agora, por que não, quando eu sinto alguma coisa, eu ir cuidar da minha saúde mental? Quando eu perceber que algo está me incomodando. Eu não era assim, por que eu estou assim hoje? O que aconteceu? Que antes eu falava em público, agora eu não falo mais. O que aconteceu? Nossa, eu ia em todos os lugares sozinha, por que eu não estou indo mais sozinha? Então, são algumas coisas que você tem que estar observando em você. Por que eu penso sempre, ai meu Deus, o senhor podia me levar? Eu não estou aguentando mais. Que dor é essa? E quantas pessoas passam por isso e não percebem que elas estão necessitando de uma terapia? Isso é saúde mental. É você estar equilibrado. É você ter um sistema nervoso equilibrado. Você é bem aquele caso, você está em perigo
tá? E você ter o controle daquela situação. Por exemplo, fogo num prédio. Se você não está equilibrado, você se mata. Porque você vai sair correndo, você pode cair e as pessoas passam por cima. Então, você tem que ter aquela... Quando está todo o sistema equilibrado, você tem aquele lance assim, peraí, eu tenho que fazer isso. Porque você vai lembrar dos treinamentos que você teve para fogo. Então, peraí, se eu for para o elevador, eu me ferro. Se eu for por aqui, se eu subir para o telhado, eu também vou me ferrar. Que tal uma janela? Onde eu estou? Você entende? Você então, consegue pensar. Pensar no que você vai fazer. Esse é um sistema equilibrado. E é possível, total, todo mundo consegue isso. E quando a gente, falando, né, nessa questão de saúde mental, dentro do nosso tema principal da entrevista, que é a questão sistêmica de família e de casal, a gente não gera tanto a questão muito famosa, frases muito conhecidas na psicologia, que é a dependência e a codependência, né, entre os parceiros. Sim, isso mesmo. E tem muito. Então, hoje, assim, foi um do tema do livro que eu sou coautora, da editora Humanos Emoções. Eu falo sobre a codependência emocional, que vem da família. Quer dizer, aquela família que não tem uma boa estrutura, ela vai ocasionar um codependente emocional, principalmente quando o pai faz uso de drogas como o álcool. Entende? Porque o codependente tem que cuidar do dependente. Quem é o dependente? É aquela pessoa que faz o uso do álcool. Então, aquele filho, ele tem que cuidar daquele pai ou daquela mãe. E gera a codependência. E quando a gente fala em sistemas, né, que você falou no início da entrevista que tudo é um sistema, até o tratamento, ele incomoda quem é o codependente ou o dependente que não está em tratamento, correto? Sim. Então, e é aí que você tem que saber trabalhar com a família. Entendeu? Saber trabalhar com aquela família. Quer dizer, você tem que colocar, vamos supor assim, o trem está seguindo, que é o sistema, descarrilhou, você tem que voltar ali no trilho de novo. Eu não vou mudar ninguém. Eu não vou colocar regras numa casa. Mas eu vou mostrar onde tem que mudar. É através de tarefas que a gente dá para a família, é através de... a gente usa muito também metáforas, entende? Que a gente vai trabalhando essa família. A terapia de família e casal, ela é muito dinâmica. E é assim, é a cada 15 dias, não é sempre. Porque toda é um semana. tempo também importante para o casal vivenciar aquilo, Sim, o casal, sim. a família de modo geral. Uhum. Quando existe uma terapia que os filhos também estão juntos, esse tipo de terapia também é possível? A gente falou só da terapia casal, mas a Sim. terapia família Família, sim. é também com os filhos Sim, mais velhos, sim, adolescentes? porque os filhos brigam muito. E que, na verdade, assim, esse sistema tem subsistemas, que é o conjugal, o casal, o fraternal, os irmãos, tá? E o paternal. Entre pais e filhos. Paternal e maternal, tá? Tem as funções. A função materna não necessariamente tem que ser a mãe, mas tem que ser o cuidador a fazer. Porque aquela criança necessita ter hábitos de higiene, comer, tem que ensinar a ela o que é família, porque a criança não nasce sabendo o que é família, ninguém nasceu, né? Tá? Isso é função materna. Colocar limites. Qual é a função paterna? É ele que vai colocar o filho para fora de casa. Ele é o pai é que vai fazer aquela criança respeitar as leis, as regras da casa. Ok? Porque nós também vivemos num sistema patriarcal. Ok? Tá? A gente não pode negar isso. Que todo sistema nosso é patriarcal. Tá? Então, aí o fraterno, eles têm que respeitar uns aos outros e respeitar o pai e mãe. Você entendeu? Porque conjugal quando é só os dois. Mas eles passam a ser fraternal, paternal. É quando já tem os filhos. Doutora, para a gente
esse é um tipo de assunto que sempre tem, né? Você vai falando, eu estou aqui pensando, às vezes a gente coloca um pouquinho da nossa realidade também, né? Nas suas respostas, mas é importante destacar, acho que para a gente finalizar, a senhora é membro de uma associação aqui em Mato Grosso, né? Sou. A Associação de Terapeutas Familiares, e vocês estudam muito, né, nesse sentido de trazer novas formas, são psicólogas de várias áreas, que trabalham com MDR, que trabalham com constelação, que trabalham com a parte sistêmica. Qual a importância dessa junção para conhecimento e também para o paciente? Veja, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente está atualizado, melhor para o paciente. Entendeu? Então, assim, por exemplo, a sistêmica, a cada época aparecem coisas novas. Por isso existem os congressos, por isso que tem as associações, né? Porque aí vai passando para os membros o que tem de novo dentro porque essa associação tem a Abratef, que é a brasileira. E lá tem a parte científica, que um dos membros das regionais faz parte. E lá que elas trazem o que tem de novo. Porque, na verdade, assim, quando se iniciou a sistêmica aqui no Brasil, as pessoas que trouxeram fizeram o curso lá fora, nos Estados Unidos, na Itália, entendeu? Não foi aqui no Brasil. Hoje é que você tem já o curso aqui. Mas essas pessoas trouxeram, que as pessoas que compuseram a Abratef, ok? Então, assim, as regionais, as TFs, elas vão, tá, para esse encontro científico que traz para nós. E é importante a gente porque sempre é lançado troca, né? Uma troca essa de troca. Experiência. Sim. A mesma coisa na MDR. Quando ela criou, ela falou assim, agora está aí vocês que se virem em comprovar mais do que eu já comprovei. E está aí, e está crescendo cada vez mais. Então, até daqui a pouco surge mais alguma coisa, como já está surgindo, né? A gente já vê outras coisas nascendo por aí. O importante é nós, né, seres humanos, buscar sempre essa ajuda, né, terapêutica de qualidade, enfim, com profissionais qualificados, para uma melhor saúde mental. Veja, eu acho o seguinte, que tem que acabar o mito que existe dentro da psicologia e do psicólogo. Nós não somos deuses, nós somos pessoas normais. A gente namora, a gente casa, a gente tem filho, a gente toma banho, a gente é normal como todo mundo. E psicólogo também precisa de psicólogo para se tratar, né? Eu faço terapia desde que eu comecei a psicologia, né? E outra, eu só consegui o meu equilíbrio emocional fazendo terapia. Doutora, muito obrigada pelas informações. Foi um prazer conversar com a senhora. Volte mais vezes para falar aí sobre outras técnicas, outros processamentos, como que a senhora falou? Abordagens da psicologia, porque é muito importante, né? A gente veio aí, como você bem disse, de um cenário de pandemia, onde as pessoas despertaram da importância da saúde mental nas nossas vidas, no nosso cotidiano, para os nossos filhos, para o nosso futuro. Então, muito obrigada mais uma vez pela tua participação, e nós conversamos com a doutora Célia Regina Basile, ela que é psicóloga clínica, e falou um pouquinho com a gente sobre terapia sistêmica de família e de casal. A você de casa, muito obrigada aí por estar nos acompanhando. Até a próxima. Tchau, tchau.